Bom dia a todos. Sob a proteção de Deus, declaro aberta a sessão ordinária da primeira Câmara do Tribunal de Justiça nesta data de 11 de novembro de 2025. Leitura, discussão e aprovação da ata da sessão anterior. Pagador Dilermando Mota. Bom dia a todos, aprovo. Eu estou virtualmente, mas atento aqui por uma necessidade particular. Pois não, desembargador Cornélio. Também aprovo. Doutor Ricardo. Também aprovo, presidente. Aprovada a ata da sessão anterior. Expediente. Na ordem administrativa, a presidência informa que participarão da presente sessão a desembargadora Lourdes Azevedo, a desembargadora Berenice Capuchu e a juíza convocada, doutor Érica Paiva, e o juiz convocado, doutor Roberto Guedes, para julgamento do processo de constituição de julgamento para possam integrar o quórum alargado e também julgar as matérias com dispersão de votos. A presidência também informa que eu estarei de férias a partir do dia 17 a 6/12, 20 dias, cumprindo aí com a ordem do CNJ, que quer que a gente goste de férias. Eu acho até bom, mas fim do ano. Na ordem administrativa, desembargador Dilermando Mota, comunicações e proposições. Não tem, excelência. Desembargador Cornélio Alves. Também tem aqui moção de congratulações para a senhora Regina Alvarenga Medeiros Santos, a esposa de Vossa Excelência. Né? O aniversário foi dia 17, então estou propondo essa moção. Todos aprovam? Aprovo, aprovado. Agradecido pela atenção. Doutor Ricardo. Não tem proposições. Na ordem jurisdicional, a presidência priorizará os processos que estão com advogados presentes fisicamente, na sequência os advogados presentes virtualmente. E o início é da desembargadora Marta, que não está presente, o 29. Então ela não está aqui, né? E o 18, o desembargador Dilermando, o advogado Aldo Medeiros. Esse processo votam os desembargadores Cornélio, desembargador Ricardo Tinocois. Relatoria do desembargador Dilermando Mota. Vossa Excelência fala por quem? Do 18? Pois não, doutor. Excelentíssimo senhor presidente, desembargador Cláudio Santos, excelentíssimo senhor relator, desembargador Dilermando Mota, excelentíssima senhora procuradora Jeane, ilustres julgadores. Trata-se de uma situação em que uma empresa, pessoa jurídica, locou ao município de Parnamirim um amplo edifício que teve que ser adaptado pelo proprietário para a instalação do centro administrativo do município. Houve a instalação de um elevador para pessoas com deficiência, a redivisão do prédio, que anteriormente ele era a administração da empresa e também uma área produtiva de têxteis. E durante 16 anos essa locação foi muito produtiva para ambos, tanto para o município, que era bem instalado, como para o proprietário, que tinha uma locação estável, com pagamentos dentro do contratado, e assim as coisas se desenvolveram. No momento posterior, a prefeitura começou a atrasar de forma absolutamente exagerada os pagamentos dos aluguéis.
Doutor, posso interromper Vossa Pois Excelência? não. Vossa Excelência está recorrendo de qual aspecto? Porque, relativamente a outro recurso, a Câmara está à unanimidade. Certo. Como não está inscrito o advogado do município, Pois não. se Então, Vossa Excelência se pudesse cingir somente paga aos 3 pontos. ao Né? Bom, o primeiro ponto é os aluguéis que foram limitados à data do encerramento do contrato, embora o prédio tenha ficado completamente deteriorado até a parte final, até os dias de hoje. O proprietário até já desistiu e recebeu, terminou de demolir, porque já não tinha condição de uso. Então, o primeiro ponto é sobre até quando são devidos os aluguéis pelo município ao proprietário. O segundo que nós queremos que seja até efetivo pagamento, efetiva reconstrução, ou então, pelo menos, alternativamente, até a data em que o município consignou as chaves. Foi assim que entendeu anteriormente o juizado, nosso pedido, porém o juízo limitou a uma data anterior, quando não mais se estendeu o contrato. O segundo ponto, Excelência, é sobre o ressarcimento do IPTU e encargos tributários que o proprietário foi obrigado a recolher após a devolução do prédio impropriamente pelo município, e como ele é um grupo econômico, ele não podia ter problemas cadastrais, foi obrigado a pagar IPTU de um longo período após a saída do município do prédio, que foi em 2017, embora só tenha consignado as chaves em 2018. O ressarcimento do edifício tem uma perícia judicial, é incontroverso, o município também não se opôs. E, finalmente, a redefinição de sucumbência, porque, embora o município tenha vencido o valor de reposição, a obrigação de reposição do prédio, os meses todos de aluguéis, foi fixado 30% de honorários para o município e 70% para o proprietário. Nós também estamos recorrendo contra essa proporção, achamos que está imprópria. São esses os 3 pontos. Embargador Dilermando. Excelência, ambos os recursos estão sendo desprovidos, não é? A ementa é o seguinte: processual civil, apelação em civil e ação de despejo. Não estamos escutando Vossa Excelência. Só um minutinho. Nada. Agora sim. Ambos os recursos estão sendo desprovidos. Civil, processual civil, apelações civil, ação de despejo, acumulado em cobrança de aluguéis, encargo locatício, contrato de locação entre particular e município, delimitação temporal das obrigações contratuais, entrega das chaves, direito protestativo do locatário, obrigação de restituição do imóvel no estado original, manutenção da sentença. Está sendo mantida a sentença, recursos desprovidos, ambos os recursos. Na sequência, o 14, doutor Luiz Henrique, de Vossa Excelência também, embargador Dilermando. Obrigado, Excelência. Bom dia para Vossa Excelência. 12. Isso não é ampliação, não? Luiz Henrique. E de outra parte, nós temos Caroline Lins Câmara Marinho de Souza. Vossa Excelência é agravante? Senhor presidente. O julgamento em primeira instância dessa ação. O jogo perdeu o objeto, estou retirando de pauta, viu? Mas o julgamento. É um agravo. Essa questão processual, ela não é pacificada assim, porque não substitui naquele que for diferente o agravo, não. Eu estou retirando de pauta, de qualquer forma, não é? E se for o caso... Vai examinar esse assunto, não é? Estou retirando de pauta para verificar esse assunto. Se é o caso, não total... Não foi a medida liminar aqui, não? Não. Não, então Vossa Excelência vai examinar. Se não está sendo retirado de pauta. Notificação pelo tribunal, aí pede o objeto, realmente. Mas, no meu entendimento, né, que eu não estou votando nesse processo, eu não estou até me adiantando muito.
23, desembargador Cornélio, doutora Caliane. Esse processo já houve sustentação oral com o doutor Augusto Maranhão e Caliane. Falta eu votar nesse processo, não é? Hein? Falta eu votar nesse processo. Só votar nesse processo. Sim, mas não tem voto escrito, não. Peraí. Não, claro, eu sei, aqui eu sei. Ai. Esse processo é da relatoria do desembargador Cornélio 23. Mas a doutora Marta, ela está acompanhando o presidente, já votou, não é? Então, como meu voto é confluente, inclusive eu estou aqui, desembargador Cornélio, se Vossa Excelência achar por bem inserir algum aspecto que eu fui olhar o efetivo pagamento que houve relativamente ao mútuo. Porque o que aperfeiçoa e prova que houve realmente um mútuo, já que havia acusação de fraude, é a efetiva transferência de uma pessoa para outra pessoa, no caso da pessoa física para a pessoa jurídica. E aqui eu tenho todos os TEDs que foram anotados, compreendendo eu que esse contrato de empréstimo do dia 10 de agosto de 2014 e a questão de compra e venda do dia 5 de abril, não tem ocorrido simulação do empréstimo, portanto, não há fraude no meu entendimento e do relator. Eu passo as anotações para a assessoria de Vossa Excelência. É melhor analisar, né? Com calma. Você que altera aqui, depois... Não, mas a conclusão... Tá certo, é a mesma, né? Fica voltado. Se Vossa Excelência quiser certo, aproveitar alguma coisa, tá bom. Mandei verificar aquele aspecto que me parece crucial. Tá bom, então. Fica resolvido, né, doutora Caliane? Segundo, terminei de falar, a unanimidade. E o 25... não mesmo, o 25. O 25 está presente o doutor Bruno. Bom dia, Excelências. Doutor Bruno, o desembargador Cornélio não está colocando o processo em mesa para votação para verificar algum detalhe que precisa ser melhor examinado. Perfeito, Excelência. Bom dia a todos. Bom dia, doutor Bruno. Obrigado pela compreensão. No 22, desembargador Cornélio. Está presente o doutor Sérgio. Vossa Excelência fala por quem, doutor? Excelência, bom dia. Eu me chamo Henrique Batista, falo pelos agravantes. O senhor Sérgio e a senhora Magali. Vossa Excelência está inscrito? Sim. Aqui inscrito. Pois não. Henrique Batista de Araújo Neto. Correto. O senhor, então, porque a inscrição foi no nome de Sérgio Pagani, mas é da mesma banca, não é isso? Isso, Sérgio Pagani e Magali Brustolin. É um agravo? Pois não, doutor. Bom dia a todos. Excelentíssimo senhor presidente, excelentíssimo senhor relator, demais desembargadores, representante do Ministério Público, colegas advogados, presentes em geral. Esse agravo de instrumento, Excelência, ataca uma decisão da 4ª Vara Cível da comarca de Parnamirim, que reconheceu a prescrição da pretensão indenizatória no tocante aos danos morais, que é apenas uma parte do objeto dessa demanda que ainda está em curso na comarca. Em resumo, essa demanda ela objetiva a declaração de nulidade e o cancelamento de registros imobiliários sucessivos. Os agravantes adquiriram, no ano de 2003, 5 lotes na Praia de Cotovelo e pagaram integralmente esse valor, mas infelizmente
não obtiveram a outorga da escritura pública à época, porque o senhor Manuel e a senhora Vilma, que os venderam por meio de um procurador, um filho, Paulo, simplesmente recusaram e posteriormente transferiram esses bens para uma então nora, que era a companheira do senhor Paulo, que foi o procurador dos vendedores que atuaram nesse fato. Meses depois, ocorreu a transferência para uma pessoa do convívio, como assim ficou demonstrado recentemente na instrução do primeiro grau, do convívio da então nora, a senhora Michele, e do senhor Paulo. Então, a senhora Rúbia passa a ter esses imóveis registrados em seu nome. Tudo isso só foi possível porque, infelizmente, um saudoso registrador de imóveis da comarca de Parnamirim não atendeu a um comando judicial à época numa ação adjudicatória e só cumpriu tardiamente quando esses bens já haviam sido transferidos sucessivamente de forma simulada, gerando aí, portanto, prejuízo para os agravantes. A questão central aqui dessa teia de simulação diz respeito o termo inicial, da pretensão indenizatória. Este tribunal, em sede de apelação, cujo objeto era limitado ao então tabelião, teve a oportunidade de decidir a matéria e o saudoso desembargador Vigílio Macedo concluiu que o termo inicial dessa pretensão se deu com o trânsito em julgado da primeira demanda, que é a adjudicação que iniciou em 2003 e encerrou em 2013. Se o termo inicial é 2013, um prazo pressional que está sujeito ou que estão sujeitos os então vendedores, segundo o STJ, na responsabilidade civil contratual, é um prazo de 10 anos. E os demais que atuarem em simulação é o prazo que reconheceu o juízo de piso de 3 anos. Porém, o termo inicial não pode ser 2009, no momento em que essa ação inicial se encerrou de forma prejudicial aos agravantes em virtude do descumprimento da liminar pelo então registrador. Não só isso, é importante lembrar que o descumprimento daquela decisão judicial pelo registrador não resultou em perda imediata desses lotes. Esse prejuízo só se deu com o trânsito em julgado. Havia, portanto, uma condição suspensiva. O artigo 199, inciso 1 do Código Civil, diz claramente, em interpretação que deve ser restritiva, que o prazo não corre, não é deflagrado, enquanto há a pendência dessa condição suspensiva, que é o evento futuro e incerto. Não só isso, a sentença na primeira demanda, que disse não ter os agravantes a possibilidade de obter esses imóveis, porque não estavam mais em nome de quem os vendeu, essa sentença tem efeito de perda que é igual à evicção. O artigo 199, inciso 3 do Código Civil, também diz que o prazo não corre enquanto há uma perspectiva de evicção. Portanto, na visão dos agravantes, esse termo inicial só ocorreu em 2013. Sendo 2013 e a ação proposta meses depois, não há o que se falar em prescrição, nem pelo prazo decenal dos vendedores, responsabilidade civil contratual, muito menos do prazo trienal para aqueles que atuaram em simulação na responsabilidade civil extracontratual. São com base nessas razões que os agravantes vêm a essa tribuna pugnar pelo provimento desse agravo de instrumento, a fim de que essa prescrição seja afastada, mantendo-se íntegra a pretensão deles no primeiro grau, cuja demanda ainda não foi completamente julgada. Está em fase de razões finais. Muito obrigado. Senador Cornélio, nós estamos com mais tempo. Excelência, o relator. Negando provimento, não é?
Está sendo negado provimento, doutor. Aqui fica faltando o... Ah, coloquei. Esse 29 está faltando, né? Unanimidade? Obrigado. Hã? Vamos começar. O 29 é, como vou haver é uma reclamação, né? Reclamação Vamos esperar a doutora Marta. Ela vem? Agora as defesas. Mas algum advogado presente? Os processos até o 8. Vai embarque de declaração, doutor Bruno, né? O 9 é a doutora Vitória Araújo Santana. A todos. Pois não, doutora? Pois não, doutora? Doutora Vitória, a senhora está com a palavra, por favor. Bom, vamos passar um pouco para que ela conserte lá o equipamento. O 10, já, doutor Bonei. O 11, Giza Fernando Xavier, José César Muniz Fechini. Excelência, bom dia. José César, presente. Pois não, doutor? Do apelado. Vossa Excelência fala por quem? Pelo apelado, município de Timbalva dos Batistas. Pois não, doutor? O senhor vai me permitir a sustentação antes da apelante? A apelante não falou até agora, nem se inscreveu. Não posso chamar, né? Tudo bem. Muito bom dia. Não é? Meu nome é Giza Fernando Xavier, eu venho em nome da apelante Clenilda Álvares. Muito bom dia, senhor desembargador Cláudio Santos, desembargador Guilherme Excelência Moura. está com um problema aí de intercorrência, interferência. Deve estar com duas. Ela está inscrita, peraí um minutinho. Está inscrita. Não, José César e Giza são do mesmo lado. Doutora Clenilda Álvares. Isso. A senhora está inscrita? Estou sim. Hein? Estou sim. Se inscreveu pelo sistema. Desembargador, presidente, na verdade eu sou advogado do apelado, município de Timbalva dos Batistas, e a doutora Giza, advogada da apelante, Clenilda Álvares. Pois é, eu estou querendo dar a palavra apelante desde que ela tenha se inscrito. A senhora se inscreveu pelo sistema? Me inscrevi sim. Não consta aqui, doutora Clenilda. Ou foi nos autos? Foi no sistema.
Está inscrita, Carlos. É isso que eu estou falando. Tá. Bom, vamos lá, doutora, com a capacidade de síntese dos advogados, vamos dar a palavra a Vossa Excelência. Doutora Clenilda é a apelante, mas não consta a inscrição de Vossa Excelência no sistema. Próxima vez a senhora verifique melhor, por favor. Uma palavra. Sim, senhor. Muito bom dia, senhor desembargador de Santos. Doutora, não temos condições de ouvir Vossa Excelência com essa interferência. Eu acho que está tendo alguma interferência. Pois Eu então, vou tentar não podemos, consertar. tem que ter o sistema rígido para a gente poder ouvir. Será que ela não havia duas janelas? Talvez ela esteja aí. O voto não está aparecendo aqui, Carlos. Carlos? O voto não está aparecendo aqui. Bom, vamos inverter um pouco as coisas aqui em face dessa dificuldade de comunicação da doutora Clenilda. Doutor José César, com a palavra. Eminente presidente, que também é o relator desta apelação civil, senhores desembargadores, serventuários da Justiça, representantes do Ministério Público, colegas advogados, demais presentes. Um bom dia a todos, um bom trabalho. Excelência, trata-se de uma apelação civil movida pela senhora Clenilda, uma ação de reintegração de posse movida pelo município de Timbaúba dos Batistas. Os fatos são, resumidamente, os seguintes. Nas eleições de 2020, pós-eleições de 2020, houve uma denúncia em âmbito eleitoral de que a senhora Clenilda teria recebido o terreno objeto da ação em razão de uma compensação política, uma promessa política do então prefeito Quilom Batista. O Ministério Público instaurou um procedimento administrativo em âmbito da comarca de Caicó e, após os procedimentos de estilo, verificação se existia algum tipo de doação formalizada em lei municipal, cadastro imobiliário, informações das mais diversas que foram colhidas no âmbito administrativo pelo Ministério Público em Caicó, foi verificado que este terreno não teria sido doado formalmente, em hipótese alguma, à senhora Clenilda Alves. Bem, o município de Timbaúba, o impulsionamento do Ministério Público de Caicó, a pedido do Ministério Público, ou solicitação do Ministério Público, ou a mando do Ministério Público, a gente foi compelido a tomar providências. A providência que tomamos foi ajuizar uma ação de reintegração de posse, e essa ação de reintegração de posse foi julgada procedente. Bem, a parte apelante questiona a sentença com os seguintes argumentos: que o município não teria tido em momento algum a posse efetiva deste imóvel, e não tendo a posse efetiva deste imóvel, não poderia requerer a reintegração de posse. Os fatos são os seguintes, Excelência, resumidamente, para concluir. O município de Timbaúba dos Batistas foi, em processo administrativo conduzido pelo Ministério Público, certo? Foi instigado a requerer a retomada do imóvel. Este imóvel, segundo consta nos autos, teria passado por um processo de regularização fundiária, e neste processo de regularização fundiária não tinha sido verificada a propriedade
deste imóvel por qualquer particular. Neste processo de regularização fundiária, que foi que foi cuidado e realizado pelo Estado do Rio Grande do Norte, em meio a esse processo está esse terreno. A apelante advoga, com todo respeito, que esse imóvel não pertenceria ao município e, assim, eventualmente, a um espólio de uma família conhecida lá em Timbal dos Batistas, e que esse terreno teria passado por esse processo de regularização fundiária. E, passando por esse processo, o município não teria tido, em momento algum, a posse do bem. Vejam bem, excelência. Este imóvel, comprovadamente, não pertence a um particular, comprovadamente passou por um processo de regularização fundiária e comprovadamente não foi doado, comprado, adquirido onerosamente pela parte autora. Então, neste sentido, entendo, com todo respeito, que a sentença agiu de maneira correta, ao entender que, se o imóvel passou por uma regularização fundiária, ele pertence ao patrimônio público, e, pertencendo ao patrimônio público, o município de Timbaúba tem legitimidade e até obrigação, porque foi compelido a isso pelo Ministério Público do Estado, a proceder judicialmente à retomada da posse do imóvel. A despeito da parte autora não comprovar justo título, não comprovar pagamentos de IPTU, não comprovar aquisição legítima desta posse, então não nos restou outra alternativa após instigação do Ministério Público buscar a retomada da posse do imóvel via judicial. Portanto, com todo respeito aos argumentos que provavelmente serão bem dispendidos pela apelante, entende o município que a sentença deve ser mantida na sua integralidade, porque em momento algum essa posse supostamente alegada pela autora teve viés de legitimidade, de legalidade, de justo título ou de qualquer tipo de aquisição onerosa. Do contrário do município, que buscou a retomada da posse em razão de ter sido percebido pelo próprio Ministério Público do Estado que aquela posse era ilegal em favor da senhora Clenilda Alves. Portanto, peço desprovimento do apelo e manutenção da sentença na sua integralidade, excelências. Obrigado e bom dia. A advogada da Defensoria Pública ainda está presente na sala. Muito bom dia, estou sim. Qual é o nome da senhora? Melhorou? Meu nome é Gisa Fernandes. Mas Meu como nome é é Gisa Fernandes Xavier, eu estou Peraí. em nome da apelante. Diga, por favor, repita o prenome, que a senhora está falando muito depressa, não deu para entender, não. Meu nome é Gisa Fernandes Gilda? Xavier. Gisa. Gisa Fernandes Xavier. Gisa Fernandes. Doutora isso. Gisa, a Corte está dando provimento ao recurso, julgando improcedente o recurso do Ministério. Está dando provimento, julgando, portanto, a favor da parte de Vossa Excelência. Ok? Ok. Aqui, julgando improcedente o pedido de reintegração do município de Timbaúba dos Batistas. Na sequência, nós vamos julgar os processos em que a doutora Érica Paiva, muito gentilmente, mais uma vez aqui, abrilhanta a nossa Câmara, a impedimento de Vossa Excelência, temos que convocar outra pessoa. Trin 32.
Então, Vossa Excelência tem o seu voto firmado no 31. Quando a doutora Marta vier, a gente confirma o dela. Tá certo? Mais alguma coisa quer ficar aqui com a gente? Ok, doutora Érica. Agradecido pela presença de Vossa Excelência. O 12 foi retirado de mesa, doutor Lucas Teixeira Muro. Houve sustentação, aderir ao voto divergente nesse caso aqui do 12. O 13, Roberto Lins Diniz e Manuel Matias Medeiros de Araújo. 13, Roberto Lins Diniz, Manuel Matias Medeiros, Leonardo Vasconcelos Braz, Galvão, já foi feito. Votado no sistema. O 14, retirado de pauta, o desembargador Delemano retira o 14 de pauta. É o 14 que entrou de pauta? Vossa Excelência. O 15, doutor Técio César Moura Rebelo. Desembargador Delemano, voto 15, nós vamos julgar agora. Novamente, eu reitero o apelo aos advogados que puderem se cingir ao foco das questões, a matéria controversa. Nós agradecemos em face da quantidade de processos para julgamento hoje. Vossa Excelência vai fazer a defesa, doutor Técio? Bom dia, presidente. Sim, fazer a defesa da apelante. Pois não, doutor. Com sua capacidade de síntese, nós estamos ouvindo. Perfeito. Bom dia a todos, ilustríssimo senhor presidente, demais desembargadores, membros do Ministério Público, demais colegas, advogados e servidores. Você bem sintético, é um caso que eu falo em nome da apelante, que na sentença de origem, do juiz de origem, trouxe a questão do rótulo de mero aborrecimento. Na verdade, é a entrega, né, ou a falta de entrega de prontuário médico de paciente. E esse prontuário, ele é um documento do paciente, faz parte da autonomia e da autodeterminação do paciente e é um dever ético e jurídico que garante a esse paciente, a esse jurisdicionado, o acesso pleno às suas próprias informações médicas, que são dados importantíssimos para que ele possa, né, saber o que aconteceu com ele, e também o impacto concreto de violação desse dever na sua própria dignidade como pessoa, na sua autodeterminação e no exercício efetivo do direito de ação, já que na hora que um médico se exime de entregar um documento que é do paciente de forma administrativa, que é um dever ético e um dever também jurídico do Código de Defesa do Consumidor, ele está agindo ilicitamente e abusivamente. Então, em síntese objetiva, trata-se de uma paciente que foi submetida a uma cirurgia plástica estética de mastopexia e implante de prótese com resultado insatisfatório. Diante desse cenário, ela fez o que se esperava de qualquer paciente ou cidadão que foi buscar no apelado e na clínica do apelado, por via administrativa, o acesso ao prontuário completo, em especial a todos os registros e os registros fotográficos de antes e depois, que são indispensáveis para que ela possa avaliar, através de outro médico, a conduta técnica, né, e buscar uma nova assistência para uma nova cirurgia reparadora e, se fosse o caso, ajuizar uma ação de responsabilidade civil. Esses pedidos foram ignorados de forma completa pelo médico e que só entregou a autora depois do ajuizamento de uma ação de produção antecipada de provas, né, já depois de mais de 7, 8 meses que foram entregues esses documentos, né, e que eles deveriam ter sido entregues espontaneamente pelo Código de Ética Médica, no artigo 88, e pelo próprio CDC, como eu falei. Mesmo assim, esse material ele se mostrou incompleto, né, na ação de produção de provas, e isso foi objeto de recurso aí na primeira Câmara, nessa ilustre primeira Câmara, e foi um acórdão proferido nos autos
0910, 192, 98, 2022, da relatoria da eminente desembargadora Berenice Capuchu, quando esse tribunal, né, essa Câmara, reconheceu expressamente a resistência injustificada dos réus, a procedência do pedido de exibição e a essencialidade desses documentos para o exercício pleno do contraditório, da ampla defesa e de futura de ação indenizatória. Então, essa própria Câmara decidiu, naquele momento, que houve um ato ilícito. Então, ficou julgado e assentado que o não fornecimento desses documentos médicos prejudicaria, sim, o direito da parte de preparar sua demanda e justificou a produção antecipada de provas, especialmente em razão da inércia, repito, abusiva do médico como responsável técnico da clínica e como profissional que tem o dever de fazer essa entrega de acordo com o Código de Ética Médica. Reconheceu-se ainda no acórdão essa resistência, essa pretensão resistida, a legitimidade decorrente dessa pretensão, e ao ponto de impor, inclusive, condenação de honorários. Mesmo após isso, o material apresentado permaneceu incompleto, então a paciente não teve acesso a toda a documentação médica e com lacunas relevantes, em especial quanto ao acervo fotográfico integral, que são fundamentais para que ela possa exercer o direito dela de uma ação-reparação e para que ela possa submeter uma perícia judicial médica. Então, na sequência, nós propusemos essa ação de indenização por ausência da entrega adequada do prontuário. O juiz de origem reconheceu o histórico de resistência, mas, como eu disse que era mero aborrecimento. É exatamente esse ponto que nós precisamos trazer para essa coluna da Câmara. A sentença desconsiderou o dever ético do médico, o padrão normativo consolidado, o entendimento já afirmado tanto por essa corte. Os juízes de primeiro grau no RN também têm condenado pela falta de entrega de prontuário, e também o enunciado 66 da Jornada de Saúde do CNJ, que eu vou mencionar para Vossa Excelência, que está na petição inicial. O prontuário, Excelências, não é um favor, ele é um direito do paciente, é um dever jurídico e ético do médico. O Código de Ética Médica ele é explícito ao vedar a negativa injustificada do acesso ao prontuário e impõe ao profissional de fornecer cópia sempre que solicitado, bem como de prestar as explicações necessárias com relatório médico, sempre que solicitado pelo paciente. Esse é um dever ancorado na boa-fé objetiva do artigo 422 do Código Civil, no Código de Defesa do Consumidor, na lealdade, na transparência e na proteção da confiança, que são pilares que estruturam a relação médico-paciente e que encontram correspondência no Código de Defesa do Consumidor e na própria Constituição Federal, que resguarda a dignidade, a intimidade, a vida privada e a autodeterminação informacional. Então, negar, retardar ou restringir o acesso a esses documentos, sobretudo num contexto de cirurgia estética, com alegado resultado lesivo, não é conduta neutra, não é mero aborrecimento. Ela é uma violação direta ao direito de informação e ao poder da paciente de compreender o que foi feito em seu corpo, buscar as correções adequadas, escolher outro profissional, avaliar a pertinência de medidas judiciais, instruir tecnicamente sua pretensão e, em outras palavras, ele atinge o núcleo de sua autonomia e autodeterminação, que são direitos da personalidade. Então, é exatamente nesse sentido que caminha o enunciado 66 das Jornadas de Saúde do CNJ, que reconhece que a recusa injustificada do fornecimento de cópia de prontuário médico configura ilícito passível de responsabilização, inclusive por dano moral, por afrontar direitos da personalidade, independentemente da discussão sobre o resultado do ato médico em si. E foi isso que nós fizemos nessa ação inicial. Não se discute aqui erro médico, dano, e se discute, sim, a ausência de entrega administrativa injustificada de documentos que permitem a paciente se autodeterminar como pessoa. Então, esse enunciado ele não é um enfeite acadêmico, é uma orientação qualificada que espelha a compreensão de que o acesso à informação em saúde é pressuposto de autodeterminação e de tutela efetiva da integridade física e psíquica de qualquer paciente. Então, no caso concreto, não se está diante de um mero atraso burocrático prontamente corrigido. Na verdade, esse atraso ele foi direcionado, ele foi programado pelo apelado, né, para tentar se excusar de uma responsabilidade civil que ele poderia ser objeto de ação. Então, houve notificações extrajudiciais, duas ignoradas,
necessidade de ingressar com ação de produção de provas em juízo para obter essas informações, reconhecimento judicial anterior da recusa ilegítima. Então, como eu disse, a desembargadora Berenice Capuchu, ela, no voto dela, expressamente disse que a recusa era legítima, né? Permanência dessas lacunas relevantes no material de saúde, documentos de saúde da paciente, em especial quanto ao acervo fotográfico. Então, essa negativa, esse embaraço injustificado de fornecimento prontuário e documentos extrapola o mero aborrecimento, especialmente quando impõe ao paciente um ônus de demandar em juízo aquilo que era seu por direito. A mensagem que se extrai desse precedente e dos precedentes que nós temos, inclusive do CNJ, que tem essa orientação no enunciado 66, é que o profissional de saúde, principalmente o médico, ele não pode transformar o prontuário em mecanismo de contenção defensiva. Isso é um absurdo, retardar ou dificultar o controle do próprio paciente sobre sua história clínica. A história clínica do paciente, como eu disse, é autodeterminação. Então, a sentença recorrida, com devido respeito, ao reduzir essa conduta, que é uma conduta abusiva, a mero de sabor produz algumas distorções relevantes. Em primeiro lugar, o dano aqui é institucional e estrutural. A paciente é forçada a litigar, né, para ter direito a informações sobre o seu próprio corpo. Isso viola a dignidade, viola a questão do tempo, né? A gente tem a questão hoje do dano temporal, ou o desvio produtivo, desloca custos emocionais e financeiros, prolonga o sofrimento e gera uma insegurança quanto ao que foi efetivamente realizado em seu corpo. Então, não se exige para a configuração desse dano moral a crise existencial pública ou exposição midiática, apenas a violação relevante do direito à personalidade, o que acontece no presente caso, né? Então, se essa corte, essa Câmara, entender que não há dano, nós vamos esvaziar o próprio conteúdo do enunciado 66, o próprio Código de Ética Médica, que obriga o médico a entregar o prontuário médico ao paciente, e descumprindo juridicamente essas determinações normativas. Então, se o tribunal admite que o médico pode reiteradamente, isso não é a primeira vez que acontece, eu já tenho outras ações, resistir à entrega, só corrigindo a conduta parcialmente em ação judicial, sem qualquer consequência, isso vai transformar normas éticas e orientações nacionais em letra morta. E terceiro, afasta a coerência com o padrão decisório dessa corte em matéria de proteção do paciente e a tutela da boa-fé nas relações de saúde. Então, aqui não se pede, excelências, qualquer inovação punitivista, pede-se apenas que se dê consequência jurídica a uma conduta já reconhecida como inadequada e abusiva pela desembargadora Berenice, alinha no caso concreto aquilo que o próprio sistema normativo exige. O nexo entre a conduta e o dano é direto. A apelante à situação de vulnerabilidade típica de uma paciente insatisfeita com intervenção estética depende dos documentos médicos e registros fotográficos para compreender o que aconteceu, se submeter a uma cirurgia reparadora, e essa resistência prolongada de entrega do prontuário, né, ela é abusiva, não é trivial e é um ato atentatório à sua esfera existencial. Então, tratar isso como mero aborrecimento é normalizar uma mensagem de que o paciente pode ser mantido às cegas, inclusive como consumidor, que a relação é consumerista, desde que, ao final, algum documento seja juntado em juízo, mesmo que tarde, mesmo que incompleto, mesmo após a frustração, o desgaste e a violação frontal dos deveres éticos do médico. Por isso que eu peço que essa primeira Câmara reconheça a apelação, os pedidos e reforme integralmente a sentença para condenar os apelados por essa violação e entender que não é mero aborrecimento, mas sim violação da própria existência e da dignidade da apelante. Agradeço. Presidente, antes que Vossa Excelência proclame o resultado, eu atento que estive à sustentação do doutor advogado. Parece que existem aspectos que precisam ser, pelo menos de minha parte, mais analisados. Por isso que eu vou pedir vista. Eu vou retornar com o processo. Eu ia pedir vista também, Eduardo. Não, eu sou relator, pois não, eu estou retornando com o processo, não é isso? Pois não. É de minha relatoria. Existem aspectos que precisam ser esclarecidos e eu estou percebendo aqui, como diz o desembargador Cláudio Santos, para dormir sossegado, eu estou retornando com o processo, estou retirando de mesa, viu? Estou retirando de mesa para melhor exame. O advogado trouxe aspectos altamente relevantes a serem apreciados, não é? E eu estou retirando de mesa para melhor exame. O processo funciona com o desembargador Delamano, desembargador Cornélio e doutor Ricardo Tinoco. Na sequência, o
16, Marlon Gonçalves Sanches. Emanuel Lopes de Araújo, 17. Bom dia, excelências. O mero número 8 que tinha sido chamado, número 9, perdão. 9. Isso. Tive problema na conexão e terminou caindo. Bom, Emanuel Lopes de Araújo. Não está. Doutora, Vossa Excelência é o 9, não é? Isso mesmo. Doutora Vitória. Vossa Excelência é a gravada? Fala pela gravada? Isso, pela Unimed. Isso. E a gravante é Ingrid Maciel de Macedo, não é? Exatamente. Nós estamos negando provimento. Certo, muito obrigada. Emanuel não está presente, não é? 18 já foi Fernanda dos Santos. Até o 20, Diogo Walter de Souza, desembargador Cornélio Alves, 21. Doutor Diogo. Bom dia, Vossa Excelência. Doutor Diogo, presidente e representante do Conselho Brasileiro de Oftalmologia, gravado. Doutor Cornélio, desembargador Cornélio. Aqui só tem um advogado agravado, doutor Diogo. Sou conhecido e não provido. Pelo improvimento, doutor Diogo. Obrigado, Vossas Excelências. Tenham um bom trabalho, hein? Bom dia. O 23 foi julgado. 22. 24 também já houve sustentações orais. Esse processo... Está o voto aqui? Hein? Esse processo, desembargador Cornélio, eu gostaria até de discutir com Vossa Excelência, porque nós estamos votando, meu voto está disponibilizado. Onde é que está, Carlos? E eu estou confluindo com Vossa Excelência, porém, há um pedido subsidiário seguinte, no sentido de se reconhecer a possibilidade de averbação do aditivo apresentado pela empresa autora, independentemente da assinatura anuência da parte recorrente, o que deve ocorrer por força de ordem judicial, direcionada diretamente ao 7º ofício de nota da comarca de Natal, responsável por tal ato cartorário respectivo. Dessa maneira, eventuais prejuízos materiais suportados pelos recorrentes, inclusive perdas e danos, devem ser pleiteados na via recursal própria, na via processual própria, oportunamente. Faça o exposto, voto pelo conhecimento e provimento parcial do apelo interposto pela parcial para reformar a sentença, julgando procedente a demanda, determinando que seja oficiado ao 7º ofício de nota para que proceda a averbação do termo aditivo ao memorial de incorporação apresentado pela empresa autora, visando a regularização registral da incorporação iniciada nos autos, excluindo a multa diária imposta na sentença. Então, eu estou convergindo com Vossa Excelência, mas não com a multa. Eu estou determinando que o cartório proceda à averbação, porque são cerca de 60 ou 80 pessoas que compraram unidades e desde aquela época estão sendo vítimas aí dessa desavença. Certo? Se Vossa Excelência quiser examinar melhor o voto. Esse pedido subsidiário da parte? Da parte que recorreu. Da parte que recorreu? Eu preciso analisar para evitar qualquer contradição. Exato. Ótimo. Então fica suspenso o julgamento para análise do relator. Se Vossa Excelência, como o processo está votado no mérito, Vossa Excelência pode disponibilizar se tiver alguma chega ou alguma questão pendente. Ok? Ok. Não mesa, o 25, doutor Bruno Costa Saldanha. Não está em mesa, desembargador Cornélio Alves. Aí estará na próxima sessão. Certo. O 26,
doutora Fernanda e o doutor Ricardo. Aliás, o desembargador desembargador Dilermando poderá votar. Só como vogal eu estaria de férias. 26. Na virtual, doutora Fernanda. Mas também está pelo improvimento, né? O doutor Vitor Hugo Eric Varela não cabe sustentação em embargo de declaração, doutor. Além da doutora Marta, né? E o 28 e o 29 está sendo julgado no sistema, doutora. Lá tem o resultado. O 28, pedido de vista do desembargador Dilermando Mota. Está no exalto, excelência. Já está votado. Tem impedimento. Votado. Mas, de qualquer maneira, ao 28 falta um voto, não? 28, excelência, eu estou dando provimento a recurso, reconhecendo os danos morais e fixando a indenização em R$5.000 pela especificidade do caso. É aquele caso da gravidez, né? O caso da gravidez, já com 37 meses, 37 dias, 37 semanas, e o plano... Já votou. E o 29 fica faltando a presença da doutora Marta. Algum advogado presente fisicamente que queira fazer alguma intervenção? Doutora Ana Beatriz. Doutor desembargador Cláudio, eu havia pedido sustentação, o processo 24 da pauta virtual. Desembargador Cornélio. Sim. Mas Vossa Excelência pediu nos autos? Isso. Desembargador Cornélio, quer ouvi-la? Pode ser, não tem problema não. Vossa Excelência fala por quem, doutora? Sim, da virtual, não pode ser não. Virtual foi ontem, né? Começou ontem. E a presencial é hoje, não tem como não. Porque senão, sim, ela ia querer nos autos. Eu não vejo problema não. Não tem problema não. Pode... É por isso que não veio, né? E aí, presidente? Por mim não tem problema não. Mas aí... Não, eu acho que há um voto visto meu aqui com procedência parcial de Vossa Excelência e ela vai ter a oportunidade, vai haver ampliação de código, Vossa Excelência vai ter a oportunidade de se inscrever pelo sistema. Correto. Para a gente não abrir o precedente, ok? Tá certo. Tá certo. Tá perfeito. certo? Então, com essa consideração, nós vamos rejulgar o processo. Inclusive, será em dezembro, que eu vou entrar de férias, eu vou ficar vinculado. E Vossa Excelência haverá... Mas quando ele requerer no sistema, não nos autos. Certo. Minha filha, mas eu estou julgando assim, certo? Vai ter ampliação. Ok, doutora Ana Beatriz. Seja bem-vinda aqui com sua juventude nos alegrar. Obrigada. Bom trabalho a todos. Fica, portanto, a sessão... Suspenso, é isso? Porque não tem como vamos julgar aguardar. mais. Bom dia a todos, agradecer aos colegas presentes. Nós vamos julgar o 29, porque não precisa da presença do desembargador Cornélio, que foi à presidência, saber das boas novidades. Esse processo da relatoria da doutora Marta tem a divergência do meu voto e do desembargador Dilermando. Doutora Marta, nos seguintes termos. Pode se acomodar, por favor. Esse processo, independentemente da eventual efetivação da Constituição, com as modificações
que já houve, se revela no sentido de preservar a autoridade da decisão. O voto está disponível, desembargadora Marta, desse tribunal devido processo legal. O reclamante, em dezembro de 90, sob a lei do regime legal de não prever a limitação remuneratória, houve um acórdão da apelação civil no mandado de segurança número X, transitado em julgado, e assegurou sua defeita a percepção integral de seus proventos. Também a questão de uma ação rescisória, que também foi julgada improcedente aqui, com devido processo legal e tal. Agora, após 20 anos de decisão da ação rescisória e 30 anos do ato de aposentadoria, a autoridade administrativa reverter por ato próprio, modificar o provento de aposentadoria do reclamante, é que eu entendo que não é possível. E se mesmo assim se considerasse o aspecto da efetivação da incidência imediata da norma constitucional, mesmo assim teria que haver previamente o devido processo legal, administrativo. Com foco nessas razões é que nós julgamos procedente a reclamação para cessação imediata da redução indevida nos proventos do reclamante, estabelecendo o pagamento integral, conforme estabelecido na acordo da apelação civil número X. O pagamento é diferente do provento indevidamente retidas com a incidência dos consectários legais dessa retenção. E é como eu estou votando, acompanho o desembargador de Lermont. Fica votado, portanto, o 29. Nesses termos. Agora, como o desembargador Cornélio integra os demais processos, não é? O 1 foi adiado por conta do impedimento da doutora Érica. O 2, o desembargador Cornélio integra. O 2, então, pedido de vistas do desembargador Cornélio, a desembargadora Luto também está integrando o. Mas pediu vista, só tem essa dela. Você já avisa. O 3, relator do desembargador Cornélio Alves, não pode ser votado. Espera um pouquinho que ele está descendo. Já avisou? Mas com ampliação ele integra. A integração é primeiro na própria Câmara, né? Isso aqui já era, isso aqui. Embargadora Berenice é 30, 32, 33. É só dispersão. Vossa Excelência já voltou? (32) 32 e 33. Aí tem que fazer a proclamação. O 30 está por maioria. Dando moral em R$5.000.
Desembargadora Marta Daniele está fixando também R$ 5.000. O desembargador Cornélio não dá nada. Aí fazer aquela conta. Tem que fazer a média, né? É aquela. Então ele está 0. 0. Desembargadora Berenice está fixando em R$ 5.000. E quem é o outro que vota nesse? Um 30? Tem outra pessoa que vota. Eu. São 5. Quem é a pessoa mais? Ricardo Tinoco. Vossa Excelência fixou. Ela. A doadora Marta é a relatora. Presidente. Na cadeira, né? Quem é mais que vota no 30? Só tem 4 até agora. O desembargador Dilermando é o relator. Convocado 3, convocado O2. 30, Excelência? É. Vossa Excelência no 30 dá R$ 10.000. Então vamos lá. 25 dividido por 15, 20 por 5. É R$ 5.000. Fica proclamado o 30. Porque tem um 0 e tem um 5. E tem 10. Ok? O 31, doutora Érica. Está pedido de vista para a doutora Marta, o 31. Pelo menos na anotação aqui. O 31, eu coloquei, venha para a divergência por compreender configurado dano moral pela inexistência de negócio jurídico entre as partes, impondo violação à honra do recorrido, além de prejuízo financeiro. Estou divergindo. Tem 2 votos. E fixando em... Esse aqui é Cornélio, o relator. Vamos esperar um pouco. Tá. Só tem um mantendo a fixação do primeiro grau. Aí,
fica suspensa a sessão até o retorno do doutor. Ele deve estar descendo. Retomando a sessão ordinária, dia 11 de novembro, processo 31, a doutora Érica participa, mas já registrou o voto. Embargador Cornélio, já também, 31, vou proclamar. É aquela mesma questão. A 31. Vossa Excelência registrou 5 mil. 5 mil. É dele, manda que aumenta. 0, então fica 5 mil. A média. O 32 é Banco Bradesco, também a mesma questão. 32. Certo. O 33, a mesma questão também fica votada. Ficam votados. Agora, vamos retomar aqui. Berenice já foi. Doutora Érica também. Vamos agora ao 3. Nesse processo do 3 funcionam relator desembargador Cornélio, desembargadora Marta, doutor Roberto Guedes, no 3. É. Não. Vereador Cláudio, Tem 3 votos divergindo. Mas pois não. Eu acho que tem alguma, no voto de Vossa Excelência, está julgando improcedente, né? Lá na contestação, quando ele pede a improcedência, ele pede para devolver, para apresentar os cálculos, né, a memória de cálculos, porque ele nem nega dívida e nem alega nulidade do contrato. A questão que ele alega é que os juros após a morte do senhor Vanderlei, ele não deve ser contado, o juro de moras, né? E a questão é essa. Aí ele pede a improcedência, no caso da improcedência, que seja remetida a inicial lá, seja oportunizado ao autor de emendar a inicial, que apresenta os cálculos na forma que ele quer. O de Vossa Excelência está só dando improcedência. Eu estou aqui entendendo a tese dos embargos da inexigibilidade do título. Não, está não. Porque Vossa Excelência está jogando improcedente. É o mérito, né? É. Pode até adequar. Mas é o que eu estou dizendo, tem esse ponto que deve ser analisado, para não ficar dúvida assim, a respeito de. No caso de embargo de declaração. Conclusivamente, meu voto está pelo conhecimento e provimento do apelo, reformando a sentença para acolher até do desembargo monitório de inexigibilidade do título em virtude da insuficiência e unilateralidade da prova escrita apresentada, que não comprovou a efetiva liberação do capital mutuado ao decurso, julgando improcedente a ação monitória. Ok? Então, nós temos aí 3 votos. Não, não, doutora Marta, eu acho. Foi. Participou, foi. Participou. E aqui funciona. Porque ela funcionou, né? E Vossa Excelência não poderia. De Lermando também funciona, acompanhando a divergência. Por maioria, portanto. Desembargador Cornélio será. Não, não sou, não. Na sequência seria a desembargadora Marta, nessa época. Então fico eu por relator para o acordo. O 4. Então nós temos o 29 e o 4 e o 3, viu, Carlos?
Voto divergente, desembargador Dilermando, desembargador Cláudio Santos. A relatora, desembargadora Marta Daniele. Desembargador Roberto já votou. 3 votos também por maioria discordando. Fico eu para o acórdão. 3 e 4, Carlos. O 5, Giza Fernandes, já foi votado, né? Não foi esse não, mas já foi votado no sistema. Relatora desembargadora Marta, o 5, por maioria também. O 6, sustentação oral, doutor Tiago Tavares de Araújo, também a mesma coisa do anterior. E o 7, mesma coisa do anterior. Não tem o quê? Maioria discordando. A divergência desse processo, piso nacional. Fala aqui, doutora, para escutar, por favor. Eu quero entender melhor aqui. Diego me relembrou agora, em relação ao acordo que foi feito com o sindicato, com alguns deles, não foi isso? E ficou até 2022. Então, só vale o acordado do piso, para manutenção do piso, até 2022. Não tem efeitos após esse período. E eu estou julgando, apresentando que há, sem necessidade de propositura de nova demanda. Você está estendendo. Estou estendendo. E ao que parece, a terceira tinha esse entendimento que eu estou dizendo agora, mas parece agora que não, vai limitar. E a segunda, não enfrentei nenhum julgamento lá ainda quanto a esse tema. Ao que parece... É um cumprimento de sentença, né? Exatamente. Aí diz, não, sendo 23, 24, 25, não abrange pelo acordo e tem que, assim, na minha lógica, teria então que propor outra demanda. No caso, para a mesma matéria. Já está reformando a sentença. Vossa Excelência está modificando, reformando a sentença. Hein, doutora Marta? Como, Excelência? Vossa Excelência, provimento ao recurso para reformando a sentença. Sim, certo. Reformando. Afastar a extensão do feito para reconhecer a aptidão do título executivo coletivo para embasar para a execução individual, inclusive quantas parcelas vencidas nos anos 2023 e 2025. Sim. E nós estamos entendendo que não se cabe. Ok, julgado então os processos, doutor Roberto Guedes. Mais algum processo pendente? Doutor Ricardo, doutora Marta, mais uma vez agradecendo a presença de Vossa Excelência. Obrigada também. Aqui nesta Câmara. Excelência, bom dia. Desculpe interromper, eu sou Fernanda, advogada da Unimed Natal, falo aqui virtualmente. Doutora Fernanda, Vossa Excelência queria se referir a qual processo? Excelência, eu estou inscrita nos números de ordem 19, 20 e 26. Nós chamamos Vossa Excelência, mas de qualquer maneira, o 19... Desembargador Dilermando Mota. 19 eu não voto. E Vossa Excelência queria fazer alguma consideração, doutora Fernanda? O 20 também, desembargador Dilermando, e o 21, desembargador Dilermando.
Ah, o desembargador 26, Cornélio. no caso. Ah, é o 26. Isso. Obrigado, amigo. O 26, desembargador Cornélio, e o 2021, desembargador Dilermando. Vossa Excelência queria... No número de ordem 19, Excelência, da relatoria do desembargador Dilermando, Sim. posso fazer algumas considerações? Claro, Vossa Excelência tem todo o direito. Muito obrigada, Excelência. Muitíssimo obrigada pela gentileza e a compreensão. Primeiro de tudo, muito bom dia, excelentíssimos jogadores da primeira Câmara Civil. Cumprimento ainda o ilustre representante do Ministério Público, os colegas advogados e serventuários. Gostaria só de fazer um esclarecimento que, infelizmente, como não estou presente em Natal, não pude fazer as sustentações orais presencialmente como de praxe. E aí agradeço a gentileza e a compreensão dos senhores de me permitir a palavra. Senhores do número de ordem, senhores jogadores do número de ordem 19, a matéria da apelação é justamente o custeio de tratamento pelo método PED-Suite e TeraSuite, que foi deferida no julgamento de primeiro grau pelo doutor magistrado. Data vênia, o julgamento proferido, a minha manifestação nesse sentido é requerer dos senhores julgadores o reconhecimento de entendimentos anteriores já expostos na primeira turma. Está excluindo PED-Suite e Kinésio, TAPIM. Estão sendo excluídos. Então, eu agradeço e declino das minhas considerações a respeito desse processo. Obrigada, Excelência. Vossa Excelência quer fazer mais de algum? Sim, somente do número de ordem 26. Acredito que é o que é mais importante de fazer alguns retornos. Pois não, por favor, fique com a palavra. Novamente, muito obrigada e muito bom dia. Está negando provimento, doutora. 26. Doutora Fernanda? Mas a favor dela... Está se afogando aí. Posso iniciar? 6, ele está negando provimento. Negando provimento ao recurso que foi interposto pela Unimed. Posso fazer só algumas considerações? 26 é porque aqui não dá para a gente saber de onde é. Tem apelante, Ingrid Carolina. Então, eu agradeço a oportunidade. E agradeço a oportunidade. Só isso mesmo, Excelência. Novamente, bom dia e muitíssimo obrigada pela gentileza e consideração. De nada. Disponha. Bom dia para Vossa Excelência. Muito gentil. Mais algum processo em mesa para defesa oral na sala virtual, na sala presencial? Não mais havendo, declaro encerrada a sessão e desejando saúde para todos e respectivas famílias.